Boa noite, então. Sejam bem-vindos a mais um Papirando, esse encontro onde a gente vem falar sobre a Palavra de Deus e sobre como ela deve influir na nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre Efésios 6, do versículo 10 até o final. E esse é um encontro diferente, é um encontro que a gente está fazendo aqui presencial. Está sendo gravado também, porque todos os outros encontros foram gravados para ficar lá, né? A ideia é ficar todos os textos possíveis comentados, né? Por enquanto a gente está nessa parte das cartas da prisão, fizemos Atos, agora em Efésios, que explica um pouco, começamos pelo início da igreja, como começou, né? Efésios, que fala justamente da igreja, do corpo de Cristo, e assim nós vamos indo depois Colossenses, que vai falar da missa. E aí vamos adiante. Então hoje a gente veio para falar sobre esse assunto, batalha espiritual, que é o que foca nesse finalzinho do Efésios, né? Que é um tema muito atual, importante e controverso. Ele é importante porque a Bíblia alerta que existe. Então, se nosso guia prático de vida alerta que existe, nos ensina, fala sobre ela, a gente tem que dar importância àquilo que está ali escrito. É controverso porque a gente já vem com conceitos pré-carregados, né? Aprende coisas novas, tem coisas que é meio estranho a gente ler. Então ele acaba se tornando controverso porque nunca chega zerado. Né? A gente sempre sabe alguma coisa, ou acha que sabe alguma coisa, ou entende, ou acha que entende alguma coisa. Isso sempre acaba gerando alguma controvérsia, né? E também é um tema presente nas nossas vidas, porque ocorre todo dia, com todo mundo, o tempo todo, conosco, com alguém ao nosso redor, o que a gente conhece, o que a gente convive. Então é um tema atual e presente, né, na nossa vida. Paulo começa usando então um termo que a gente deve ter um alerta. Ele fala ali em Efésios 6:10, quanto ao mais, algumas versões vão dizer finalmente, eu até anotei aqui, depois de tudo, né, por fim, no demais. É como se ele estivesse dizendo para nós assim, ó, depois de tudo que tu ouviu, né, depois de tudo que a gente conversou até agora, porque lembra, isso é uma carta, é algo bem pessoal, ele está escrevendo para aquelas igrejas assim, de uma forma bem pessoal realmente, então é um diálogo, é uma conversa, ele é sempre levado a escrever uma carta por uma solicitação de alguém, né? Então é isso que ele está dizendo, ó, não se esqueçam, agora que a gente já viu tudo isso, no final, ele vai usar essa mesma, uma expressão semelhante a essa nos capítulos 4 e 5 também, ligando tudo que ele está falando ao que ele já tinha dito, que é para a gente não achar que é um tópico solto, que é uma coisa solta, não, tudo vem encadeado ali, todas as informações são importantes até aquele momento, né? É um final que leva em consideração tudo o que veio antes. E isso, no meu entendimento, é por duas razões. A primeira é o quê? O cara que vive
né? O crente que vive, que foi escolhido, que foi eleito, que foi selado, como a gente vê ali no capítulo 1, de 1 a 3, que ele vai falar sobre isso, né? Sobre essa escolha, sobre esse selo, sobre essa separação. O cara que vive sob a orientação do Espírito Santo, que é o que a gente vê no capítulo 4, no capítulo 5 e no 6 até o 9 ali, né? Alguém que é guiado pelo Espírito Santo na sociedade, na família, no trabalho. Esse crente vai incomodar o inimigo. Esse crente vai dar uma cutucada no cara lá. Tudo que ele não quer é gente assim. Tudo que ele não quer é gente separada, é gente santa. Então esse fato vai gerar, vai incitar essa guerra. A outra razão pelo qual eu acredito que Paulo põe esse finalmente ali, né, essa ligação assim, ele diz que para a gente ter esse combate a gente precisa vestir a armadura. E ele vai dizer que essa armadura é do Pai. Então, se ela tem dono, ela tem tamanho. E um sinônimo para tamanho é comprimento, é estatura. E se é de Deus, é a estatura do varão perfeito. Então ele alerta isso. Não adianta tu querer vestir essa armadura se tu não te comporta, como nos nos capítulos 4, 5 e 6. Ou se tu não foi selado, como nos capítulos 1, 2 e 3. Então ele faz esse gancho, ele liga dessa forma que é para nos alertar, ó, a gente tem uma guerra e a gente precisa usar essa armadura, mas tem um jeito, tem uma forma certa. Não é de qualquer jeito. Lembra daquela história de Davi? Até nós estávamos comentando agora com o pastor a respeito disso. Davi, ele preferiu não usar a armadura, porque ela era muito grande para ele, e ia acabar tirando a mobilidade dele. Mas ele sabia quem era o inimigo. Ele sabia de onde vinha. Como é que o cara ia atacar ele. O que ele tinha que fazer para se defender. Contra o inimigo que a gente luta aqui, que Paulo vai deixar bem claro quem é, vai deixar bem claro quem não é, né? A gente não sabe de onde ele vem. A gente não sabe como é que ele vai atacar. Então a gente tem que estar com a armadura. A gente tem que estar pronto. E eu acredito que é por isso que Paulo faz esse gancho aí. Porque os ataques virão, e virão contra a igreja. A gente acha que virou crente, virou blindado, né? Se vende isso aí também, né? Não, vem para cá que aqui tu pá. Não, isso é outra rede de corpo fechado, é outra história. Aqui não. Virou crente é onde tu vai ser atacado. Porque justamente isso. Entende-se que tu foi selado, tu foi chamado, tu é filho, tu é escolhido, e por causa disso tu vive uma vida santa. E isso influencia a vida das pessoas. Então, tudo vira um ciclo, né? Tudo começa assim. Em última análise, o poder de Satanás está quebrado. Lucas 11, 21. Vamos dar uma lida aqui. Não costumo dar o versículo, mas esse é importante. Lucas 11, 21 diz assim: quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Que Jesus está falando, contando essa história, e esse valente aqui, no caso, é o inimigo, é o Satanás. Sobrevendo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Então, quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não se ajunta espalha. Então, ali, Jesus está falando que o valente, que Satanás, perdeu a armadura que ele confiava e perdeu seus despojos. Esses despojos são justamente os crentes, aqueles que já foram selados,
aqueles que já foram chamados. Tem mais lá. A nossa função é enfiar o pé lá na casa dele agora e lá tirar mais gente de lá. Mas o que ele está falando ali é isso, né? Então, em teoria, Satanás já está com o poder meio quebrado. Mas as tentações, contra essas nós precisamos lutar. Ele ainda tem influência, não só pela própria maldade dele, mas Deus usa as hostes dele. O exército é um só. A gente vai ver o próprio Paulo falando lá em Coríntios, para os Coríntios, antes desse texto aqui, que um mensageiro de Satanás foi enviado a ele para botar o espinho na carne. Todo mundo conhece aquela espinho na carne. E quem enviou foi Deus, porque depois ele vai pedir para Deus tirar, e Deus disse: não, fica tranquilo que aí a obra é minha, né? Então ele faz pela maldade e faz também porque ele é o acusador. Ele tem essa propriedade. Mas o inimigo é chamado por muitos nomes, desde querubim ungido, Ezequiel 11, até príncipe dos demônios, em Lucas 11. Ele aparece se opondo às obras do Pai, Zacarias 3, pervertendo a palavra do Pai, Mateus 4, dificultando a obra, 1 Tessalonicenses 2, obscurecendo o Evangelho, 2 Colossenses 4, esmagando o justo, 1 Timóteo 3, e assim vai. O seu papel principal talvez seja o de anticristo. Existe o Cristo e o espírito do anticristo. Em Gênesis 1, o Pai definiu que iria fazer o homem à sua imagem e semelhança. Passagem também muito conhecida. Em Colossenses 1, que é o próximo livro que a gente vai estudar, Paulo vai dizer que Cristo é essa imagem. Então, Cristo foi o molde usado. Quando Deus disse: vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança, ele não estava pensando em Adão, ele estava pensando em Cristo. Cristo é o nosso molde. Ele é essa imagem, ele é essa semelhança. E nós fomos feitos à sua semelhança. Semelhança de Cristo. Nosso papel é ser Cristo. Cristo, o Messias, o ungido. É tudo a mesma palavra. Em grego, em português ou em aramaico. O escolhido de Deus, diz lá em Mateus 3. Não é sobrenome, né? Porque às vezes o cara já, Jesus ou Cristo é o sobrenome dele. Não. É só a função. Então, é aquele que veio do céu, nos diz João 3,17, para ser sacrifício, João 3,14, a fim de nos reconciliar com o Pai, Colossenses 1,20, pois o Pai nos amava muito. 3,16, passagem talvez uma das mais conhecidas. Resumindo, ele é o escolhido para entregar a vida a favor do outro. Nós, pequenos cristos, somos escolhidos para entregar nossa vida a favor do outro. Pelo menos é isso que a gente diz quando perguntam que religião tu é. A gente diz: sou cristão. Podia dizer assim: eu fui escolhido para entregar a vida a favor do outro. Esse é o molde. Esse é o propósito. Essa é a missão. Mas João nos alerta que o mundo jaz no maligno. E o mesmo João, na sua primeira epístola, diz que o espírito do anticristo já está entre nós. O papel dele é nos afastar desse propósito. É nos fazer egoísta. É nos fazer atento a nós. É nos fazer preocupado com as nossas coisas. Buscadores dos nossos anseios. Então ele não quer uma igreja, a igreja de Satanás, porque ele não quer a igreja,
Porque igreja, pergunta para pastor, só dá problema de cuidar de ovelha. Tudo que o diabo não quer é cuidar de ninguém, ele quer acabar com todo mundo. Então ele não quer igreja, ele não quer que tu saia fantasiado, que tu te pinte de sangue, que tu... Não, isso é maldade nossa. Ele até usa isso, mas essa maldade vem de nós. Tudo o que ele quer é te afastar de Deus. É te afastar desse propósito, é te afastar do caminho. Fazendo tu adorar qualquer coisa, inclusive ele. Mas tanto faz. Porque quando ele chegou para Eva, ele não disse lá: Eva, tu me adora aqui, come essa maçã e tu vai ficar me adorando e tu vai ser legal. Não. Ele disse: vocês vão ser como Deus. Deus está enganando vocês. Vocês vão se tornar Deus. Ele não precisou. Ele não quis uma igreja para ele ali, que eles ficassem adorando ele. Satanás veio na viração do dia. Não, não era essa a intenção. A intenção era afastar. Estudando para vir, para fazer, né, montar esse estudo aqui, eu topei com uma coisa que eu não tinha me dado de conta, assim, né, nesse sentido. O cara disse assim: tu tem 2 olhos que enxergam para frente. Tu não consegue te enxergar. Não foi feito para te ver. De forma que o Vaniel não precisava saber se ele estava despenteado. Quem tem que cuidar dele é quem está vendo ele. Espelho e selfie é coisa nossa. Olha como eu estou. Foto teria que ser da família. Até bota lá o temporizador, sai correndo. A selfie é coisa nossa, espelho é coisa nossa. Nós somos feitos para cuidar do outro, para alertar o outro, para conduzir o outro, não para cuidar da gente. Senão o zoinho olhava, era na ponta dos dedos, eu ficava te olhando. Eu achei legal isso aí. Pô, tem um fundo de verdade, né? Então, para enfrentar isso, a gente deve nos fortalecer no Senhor e ser forte seguindo o exemplo dele. Ser forte como ele é, com a ajuda dele. A ideia é para permanecer vestido, estar atento, apto, pronto, alerta, em posição de vigília. Quando ele diz ali revestivos, é o tempo todo. Não é correndo, vou ali, boto e volto. Não, é o tempo todo em vigília, em guarda, revestivos, permanentemente. Pronto para a luta. Não importa se é ataque ou defesa. Isso também eu cruzei preparando esse. Tem muita discussão. O crente adora uma discussão assim, troço que não tem nada a ver, né? Não, a gente bota a armadura que é para atacar o inimigo. Aí o outro diz: não, a gente bota a armadura que é para defender, porque é o leão que vem, ele está ao derredor. O outro diz: não, mas é eu que enfio a pé na porta do inferno. Tanto faz, cara. O negócio é tu estar com a armadura, pronto. Se Deus mandar atacar, tu ataca. Se Deus mandar defender, tu defende. O general é ele, não é a gente. Quem quer saber se vai atacar ou vai defender? O importante é tu estar vestido com a armadura. Mas tem versículo para os dois lados. Quem é de uma linha ou do outro não tem problema não. Tá? Pronto para a luta, não importa se é ataque ou defesa, tem versículo 2 lá. Tá. E aqui é bom a gente fazer dar uma pausa e fazer um diferenciamento sobre conceito. Luta, prova e tribulação. Às vezes a gente, eu estou numa luta, eu estou numa prova, estou numa tribulação, e aquilo tudo fica meio enroscado, a gente acha que é tudo a mesma coisa. Mas como eu costumo dizer para minha filha, se fosse a mesma coisa, tinha a mesma palavra. Né? Nome, se tem nome diferente é porque deve ter alguma coisa diferente. Então, prova, ela está ligada à ação do Pai. Provérbios 17. Deus é que te prova.
usando do jeito que ele quiser usar, inclusive o inimigo. Mas é Deus. Prova está ligado a um teste que o pai te impõe para te dar aquela peneirada, para te dar um alerta, para te mostrar que tu não está legal ainda. Então, prova, quando a gente topa na Bíblia com a palavra prova, ela vem do pai. Tribulação está ligada a pecado e a legalidade. Então não adianta tu te vestir da armadura para combater a tribulação. Tu tem que confessar o teu pecado. Confessa, te arrepende. Prova, faz que nem Jó. Ajoelha, louva, dá glórias. E aí a coisa vai acontecendo. Agora a luta é sempre contra o inimigo. Sempre que tu cruzar com a palavra luta, tem um inimigo. Essa é a diferença. É sempre ação que envolve uma briga contra o adversário. Seja defendendo ou atacando. Mas é sempre uma ação assim. Paulo nos informa que o nosso combate, o mundo espiritual, que é muito maior e muito mais fértil do que o mundo que a gente vive. Por isso o campo é bem mais largo. A batalha é bem maior. É bem mais enroscado. Não se engane, nossa luta é contra o mal e não contra os maldosos. Isso é uma coisa que Deus resolveu fazer. Deus podia acabar com o mal, eliminando os maldosos. Deixa só o que é bom, né? Os que são bons. Não ia ficar ninguém, né? Mas tudo bem. Ele podia fazer assim. Mas não, ele decidiu que ele vai acabar com o mal, convertendo os maldosos. Então quando a gente vê aquela pessoa, pô, não gosta daquele cara, o Antônio, ele é péssimo. Ora. Porque se ele é crente e continua cometendo algum deslize, ou se ele não é, ele está na escuridão, ele está no campo do inimigo, então vamos lutar contra ele. Vamos orar para que Deus, através do Espírito Santo, liberte ele disso. Não preciso ficar brigando com o Antônio. Não preciso brigar com as pessoas. Porque a nossa batalha não é contra carne nem sangue. É contra as hostes espirituais. Sempre que a gente vai ver essa turma aqui que Paulo lista, ele está falando sobre anjos caídos ou não, sobre seres espirituais. É sempre a mesma relação que ele bota. Hostes espirituais, potestades, dominadores do ar. É sempre a respeito de seres espirituais que ele está falando. Então a nossa luta é no invisível, é no eterno, e por isso que as nossas armas também são de lá, né? Ninguém passa ali na sala do pastor e ganha um escudo, uma espada, um capacete. Não, porque essas armas, as nossas armas, também são do mundo espiritual, porque o nosso combate é feito lá. Então, tal qual Cristo, é nosso papel mostrar aos nossos o quão eficazes, eficientes e poderosas são tais armas. Eu tenho para mim que a nossa grande função aqui é passar para os nossos filhos. Um dia até eu, Felipe e o pastor estávamos conversando sobre o fim dos tempos e quando vai acabar, quando não vai acabar, como não é, qual é a visão, né, de fim dos tempos. Isso é bem... Se tem assunto que tem divisão, é esse. Eu tenho para mim isso. Quando a igreja formar as crianças como cristãos tem que ser, aí ele vem. Porque aí a igreja cumpriu o papel. Criou um Cristo. Então é nossa função ensinar para os nossos filhos isso. Que essas armas são eficientes. Dá esse exemplo. A gente precisa estar atento a isso. Esse nosso papel de professor dentro de casa. Para as nossas esposas, para os nossos filhos, para os nossos maridos, para todo mundo. Mas não é só lutar, é ensinar que lutando com aquilo ali dá certo. Porque aí a gente vem aqui, enche eles de escola dominical, e aí quando chega no serviço, tu sai xingando, não sei o quê, porque aquele cara está me infernizando. Tá,
Pô, pai, mas tu pregou lá que tinha que orar e agora tu está brigando? Como é que funciona? Nosso adversário ataca de vários jeitos e de várias formas. A palavra traduzida ali por cilada, em Efésios, é metodeia, do grego metodeia. Significa artifício, truque, malandragem. É de onde vem a nossa palavra método. Então ele tem vários métodos. Ele tem várias formas. Ele nunca vai te atacar do mesmo jeito. Ou então, eu não tenho problema com grana. Não me apego a grana. Então ele não vai te atacar com grana, fica tranquilo. Até tu achar assim que tu está tão bom com grana que ele vai te dar uma enredada na grana. Porque ele é assim. Ele tem tempo para isso. A esperteza dele é essa. Então ele usa vários métodos. É por isso que toda armadura é importante. Por vezes ele vem contra a gente com um elefante. E aí a gente busca esse socorro em Deus e Deus vai te dar uma bazuca. E aí tu mata aquele elefante de primeira. E aí a gente cai no erro que ocorreu com Moisés, de achar que o poderoso era o cajado. Aí eu fico com a bazuca. Agora eu tenho a bazuca de Deus, né? O diabo vem, eu dou um bazucaço nele. Só que aí o diabo não vem com elefante, ele vem como um mosquito. Dá dengue. Ou como coronavírus. E a tua bazuca não te serve nem de muleta, porque aquele troço pesa e tu já não vai ter nem força para carregar aquilo. Por isso que ele diz, é toda a armadura. É todo o conjunto. Tem que estar pronto com tudo. Não só numa área, não só de um jeito. Porque o inimigo usa métodos diferentes. Ele é assim. Verdade, justiça, paz, fé e salvação. Devemos nos armar com elas, enquanto as coisas estão boas, pois elas são a nossa única esperança contra o dia mau, que virá, e virá para todo mundo, e vai vir sem aviso. Pode contar, é um troço que vem, é o dia mau, e para isso a gente precisa estar pronto no dia bom, porque quando o dia mau vier, cara, tu vai sair correndo, e aí e o escudo, o escudo ficou, já era, está lá na frente já só torcendo para que dê no capacete. Essa é a moral. Pode ser de uma forma ruim. O dia mau pode chegar de uma forma ruim. Normalmente ele chega assim, ou pelo menos a gente identifica ele assim, né? Me dá aqui teu sonho e toma aqui um câncer. Me dá aqui o teu projeto e toma uma falência para ti. Uma doença, sei lá, e o quê? Um falecimento. A gente, quando toma essa pancada, ele mexe com o que a gente tem de verdade. Pô, Deus, me abandonasse? Mas não era essa a verdade que ele estava contigo? É aí que ele mexe. Ele mexe com a nossa paz, com a nossa fé. Ele faz a gente questionar a nossa salvação. Ele faz a gente se perguntar se o Pai é justo. Pô, não é justo isso. Dia mau. Ele chega. Mas pode ser também uma coisa boa. Um carro novo. Um flerte. Um ganho. Uma promoção. Toma. Vai lá ganhar mais. Que é uma promoçãozinha. Mas aí tu vai ter que te dedicar mais. Vai ter que estar mais afastado da tua família. Vai ter que largar teu ministério. Ele esfria a nossa fé. Ele mexe com a nossa santidade. Ele distorce a nossa verdade. Ele perverte a nossa justiça. O dia mau de Maria e de Marta começou como?
doença do irmão, a morte do irmão e o mestre longe. Só coisa ruim. Mas o dia mau de Jesus começou com a oferta de lhe saciar a fome. Depois com ele ter um poder sobre tudo. Então nem sempre o dia mau é uma coisa ruim. Pode ser uma coisa boa. Por isso a gente deve nos preparar antes. Pois no dia a gente vai estar muito atribulado para pegar tudo. E aqui eu queria lembrar, não sei quantos viram, no domingo que o William pregou. Eu não conheço pessoalmente a cunhada do William, mas eu amo ela. Porque ele falando dela, ele me mostrou o quão eu achava que era e não era, e como que tem que ser. Porque quando chegou o dia mau, ela estava armadinha. Tomou uma pancada? Claro que tomou uma pancada, pô. Mas ela não esqueceu da armadura. E o William, até deu o exemplo dele mesmo, já saiu no desespero. E aí, de repente, tu esquece uma espada, um escudo, uma sandália. Né? Ela estava preparada desde o dia bom. Esse é o exemplo que tem que ficar. É nisso que Paulo bate constantemente. E depois de resistir ao dia mau, tranquilidade. Não. A gente volta, cerra a fileira de novo e espera, porque vai vir outro. E vai vir outro ataque. Pode não ser contra ti, pode ser do teu lado. Pode ser duas fileiras atrás, duas fileiras na frente, não interessa. Paulo diz que a gente deve se erguer do chão se foi ferido e nos preparar, porque ele vai voltar. E a gente vai precisar se erguer e voltar para a falange. Os gregos introduziram isso nos combates. Eles formavam linhas, escudo e uma lança, e eles iam todos num compasso só, avançando contra o adversário. Ou se mantinham firmes para suportar o ataque. Os romanos levaram isso à excelência, porque quem viu algum filme já viu aquelas tartarugas que eles montavam, né, com um escudo grande, que parecia um carro de guerra. É a mesma ideia de falange. Então eles tinham uns escudos menores, mas a linha de frente tinha aquele escudo grandão, que era justamente para suportar o ataque do adversário e ir empurrando eles. Empurrando. Eles eram extremamente organizados. Então, essa ideia que Paulo usa aqui, lembra que nesse período Paulo está preso em Roma, acorrentado a um guarda pretoriano. Então ele vê essa situação aqui, o cara fardado todo dia, ele vê o pessoal, o exército montando guarda todo dia. Então ele traz essa ideia de unidade também nisso. A gente vai enfrentar o combate, a gente caiu, não caiu, conseguiu, bom, volta. Se prepara que volta, porque não pode quebrar a falange. Se quebrar a falange, abrir uma brecha, o inimigo entra. Sempre. O bichinho que gosta de uma brecha. Deitar. Então, dentre as armas, eu escolhi trazer duas, que são a minha batalha particular, confesso para vocês, e que são as que eu considero as que nos capacitam para as demais. São as que nos preparam, que abrem o caminho para tu estar pronto para vestir as demais. Não que elas não sejam importantes, não que a gente não precise saber, né? Mas aqui, daqui a pouco a gente passa aqui 2 horas falando de cada arma aqui, papapá. Daqui a 2 semanas tu vai saber que tem que estar com a armadura. Agora, o que é espada, capacete era do quê? Bom, então eu peguei essas duas aqui que eu acho que elas estão bem interligadas, que é o escudo e a espada. O escudo da fé e a espada da palavra do Espírito Santo, a palavra de Deus. O escudo é aqueles grandes, né, 1,40 m por 80 m, que a gente vê em filme, usados para formar a tartaruga, que sempre estavam na linha de frente para parar o avanço do adversário.
Então a fé deve ser assim, capaz de nos cobrir por inteiro, de nos proteger de cima a baixo. Deus tem que ser capaz disso. Nossa fé precisa ser assim, dessa forma. E aqui novamente vale uma pausa para estabelecer algumas diferenças. Pensamento positivo e fé. 2x3 o pastor fala sobre isso quando está pregando. Diz, não é pensamento positivo, é certeza, são coisas diferentes. Pensa na seguinte cena, no final do culto aqui, né? O pastor pregou aquela coisa toda de domingo, um monte de gente, aqui abraça ali, aí eu vou lá para a porta, fico lá na porta. Aí passa um, passa outro, passa um, passa outro. Aí daqui a pouco o pastor chega lá, pô, e aí? Bom, beleza. Está esperando alguém? Eu digo, estou esperando o William. A gente vai na pizzaria. Pô, que legal. Que horas vocês combinaram? Ele disse, não, a gente não combinou, mas eu tenho a fé. Ele vai passar aqui e vai me pizzaria. E às vezes a gente usa a fé assim. É uma coisa que eu quero muito. Não falei com ninguém. Ninguém falou nada comigo, mas eu quero tanto aquilo, que eu tenho essa fé. Não, isso é pensamento positivo. Isso é um desejo teu, que é legal, né? O cara, quando é solteiro, ele sai para a rua com um pensamento positivo que vai arranjar alguém, mais feio, mais bonito que ele seja, né? Senão nem penteava o cabelo, não escovava, não vou procurar ninguém mesmo, né? O cara sai de manhã achando que vai vender, vou vender umas cotas, ganhar uma comissão, fazer alguma coisa assim. Pensamento positivo é importante, mas não é fé. Porque pensamento positivo é baseado no que eu acho, no que eu quero, no que eu desejo, no que eu penso. E fé, ela tem que ser baseada na palavra de Deus, no que Deus falou, no que Deus prometeu, no que Ele disse que ia acontecer. Porque quando eu tenho fé nisso, eu tenho fé no que é eterno. E eu tenho fé no compromisso dele, porque ele disse que ele ia cumprir a palavra dele. Se eu tenho fé no que eu quero, Deus não tem compromisso nenhum com o que a gente quer. Ele pode até te dar, porque é filho, né? Que pai não gosta de se dar o que o filho... Mas não compromisso, assim, compromisso não é. Essa é a diferença que a gente precisa estar atento, né? O pai não tem compromisso nenhum com os nossos desejos. A palavra de Deus nos orienta que fé se baseia no que o pai diz, faz e fará. Hebreus 11, Isaías 26, 2 Coríntios 5, fala sobre isso. E por isso ele tem o seu compromisso, a sua fidelidade. Deuteronômio 32, 2 Timóteo 2, 2 Tessalonicenses 3, fala sobre esse compromisso que Deus tem com a palavra dele. Quando cremos dessa forma, nós cremos não nas nossas vontades, mas na vontade do Pai. E por isso Paulo nos falou que era um dom de Deus. Efésios 2:8 vai falar que fé é um dom de Deus. Por causa disso, a gente crê no que ele falou, no que ele disse, no que ele prometeu. Não é algo nosso. É essa fé que move montanhas, que transforma a vida, que resgata. É essa fé que a gente vê agindo naquele cara que era um baita de um ladrão e hoje não é mais. Era líder de galeria e hoje é um santo varão. Era um usuário de drogas e se libertou. Era um morador de rua e hoje trabalha para sustentar a sua família. É essa fé na palavra de Deus, não é no pensamento positivo. Porque de pensamento positivo as fazendas estão cheias lá. O cara até acha que consegue, mas volta para a realidade, não consegue. Por exemplo, creio que sou salvo, porque Deus falou que quem acreditasse nele de todo o coração seria salvo. Não é porque eu acho que sou salvo, porque eu acho que sou bonzinho, ou porque eu vou na igreja, ou porque eu sei os louvores que o William canta. Deus não tem compromisso nenhum com isso. Tem compromisso com a palavra dele. Essa fé que Paulo chama de escudo não é a fé em toda a doutrina. Eu não preciso saber toda a doutrina cristã, de salvação. Não. É a fé básica em Deus. Não
preciso ser um teólogo para ter essa fé que Paulo fala. Não, claro, é bom a gente conhecer as coisas para fazer tudo certinho, mas não precisa disso para ter esse escudo. Por isso, pulei. Então essa fé, o escudo não é a fé da doutrina, essa fé da doutrina que ele fala lá no capítulo 4, né? A fé é básica em Deus. Então como é que eu faço para ter essa fé? Como é que eu vou saber das promessas? Como é que eu vou tomar posse, para falar uma palavra que o evangélico adora? Como é que eu tomo posse disso? Romanos 10, 17. Alguém se comove aí comigo para mim tomar uma água? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Ouvir da palavra de Deus. Então a gente precisa estar empunhado pela espada. A espada, aliás. E a gente não é só carregar. Não é só estar junto. Não. A gente precisa ter ela em mãos, conhecer. E não só saber que tem. A gente precisa de intimidade com ela, saber qual é o peso. Empunhar, pôr em prática, tornar a palavra de Deus o nosso Senhor. Essa talvez seja a mais difícil. Porque ler e decorar é barbada. Tem gente boa nisso. Mas reconhecer que ela é o nosso Senhor. Botar ela em prática. Essa é a batalha. Pois é isso que acontecia quando a gente lê lá nos evangelhos. E muitos ouviram Cristo, né? Muitos entenderam Ele. Essas pessoas se convertiam. É o que quer dizer. Essas pessoas ouviam e entendiam e seguiam aquilo, ou tentavam seguir aquilo. Não é só ouvir dizer, né? Elas buscavam mudar a prática de vida. Lembra como é que Jesus venceu o dia mal dele? Toda vez ele dizia assim: está escrito. Ele empunhava a espada. Claro, os meninos judeus a partir dos 6 anos de idade, eles eram introduzidos na aula à Torá. Isso é uma das grandes diferenças dos judeus. Muitos deles sabiam ler, porque eles tinham que ler a Torá, né? E isso não era uma coisa comum no mundo antigo, ler. Não era todo mundo que lia. Então eles, aos 6 anos, começavam a ler, e lá pelo Bar Mitzvah, lá pelos 13 anos, 14, eles já tinham que saber o Pentateuco, de cor. Os melhorzinhos já sabiam os profetas também. Mas o Pentateuco era obrigação. Então, por isso que Cristo tinha, além dele ser ele, né, ele tinha aquela base teórica ali. E aí, às vezes, depois a gente vai ver Pedro falando, né? Ele fala muito com conhecimento sobre a Bíblia. Vai citar Salmos, vai citar... Porque fazia parte do contexto deles conhecer a palavra de Deus. Então, daqui a pouco, lá o chefe do Josemar diz: pô, Josemar, vamos fazer um cambalacho aqui, uma nota maior, não sei o quê. Aí o Josemar vai dizer: não, porque está escrito o quê? O Josemar nunca leu a Bíblia. E se o cara ainda dá-lhe um replique, porque foi o que o diabo fez, né? Na primeira, Jesus disse: não, está escrito que nem só de pão viverá o homem. E aí, quando o diabo vem da segunda vez, ele já traz a palavra de Deus meio distorcida, mas traz junto, né? Aí daqui a pouco chega uma mulher lá no serviço do Antônio, dá em cima dele, e diz: não, porque está escrito
não adulterarás. Me lembrei, safei. Ela disse, não, mas também está escrito que tu tem que fazer tudo para ser feliz. Puxa, e agora? É só decorar. A Cris me mata. Está escrito que ela vai me matar. Vai ser a saída. Porque se a gente vai depender do que está escrito, a gente não sabe. Puxa, da onde a espada? A espada ficou lá no carro, lá no porta-luva. Sim, sim, causa essa impressão boa, assim, pô, o cara está discutindo com os mestres, está enredando os mestres, porque ele era ele, né? Convenhamos também, né? Mas o papel dele ele fez, o resto o Espírito Santo iluminou, né? Mas ele nasceu igualzinho a gente, fazia o que tinha que fazer na fralda, né? Ele passou pelas etapas também, no trânsito, hein? No trânsito o cara te fecha assim, não, vou xingar. Não vou xingar porque está escrito. E o que está escrito? Não fala? Tem que ler melhor essa tua Bíblia. Não, está escrito, né? Não irai-vos, mas não pequeis, né? Então, a partir dessas armas, né, do escudo e da espada, as outras vão se tornando mais palpáveis, né? O escudo da salvação. Eu já sei disso, eu creio nisso. Então, o capacete da salvação já fica já tem um sentido mais amplo, né? Eu sei que eu tenho que preservar a minha mente. Eu sei que o inimigo vai atacar ali. Então, eu tenho que derrubar esses sofismas que às vezes cruzam por ela. Então, oi. Certa feita. A armadura, ela em si é um escudo para o corpo. Sim. Toda a armadura de Deus, ela é embasada na fé, né? Por isso o capacete da salvação. A fé, né, nos remete à salvação. Então, eu tenho que ter fé para resistir os pensamentos ruins daquilo que o inimigo está vindo sobre a minha vida. A gente fala do escudo master na fé, né? Mas Todas as peças. exceto a espada. É a única arma de ataque que te capacita para o ataque, né? Não que tu não use ela também na defesa, né? Mas ela te capacita para o ataque. O restante todo é realmente uma proteção, né? Mas e o cinto? Sim, a armadura era presa no cinto, o cinto que carregava a espada. E é um escudo de 1,80 m nele. Aliás, 1,40 m por 80 m, pesa que é um demônio. Os caras calçavam lá no cinto também, né? Não é tudo interligado. Então, assim, fortemente armados, poderemos resistir ao espírito do anticristo e, como diz em 1 João, vencermos o mundo. Quando João fala em mundo, ele fala justamente desse espírito, desse complexo de coisas que querem te tirar de Deus, que querem te afastar de Deus. Tem um dos sentidos das frases de mundo de João, principalmente nas suas cartas. Esse é um sistema que quer te afastar de Deus. Por isso que a gente vai vencer o mundo. Paulo vai conduzindo ao final, então, né, nos revelando que mesmo armados, mesmo atentos, mesmo estando preparados, a gente precisa orar. E orar muito e orar sempre, né? Termos uma vida de oração, na ideia de uma vida que busca orientação. Não é só aquele horário ali antes de dormir, aqueles 5 minutos que eu já vou pegando no sono. Não, é dirigindo, é trabalhando, é lavando louça, é cozinhando, antes de discutir com a mulher, Senhor, esfria meu ânimo, Senhor. Toca no coração
abençoada, né? Revestivos de mansidão. A ideia é justamente essa, né? Buscar essa orientação, chamar o Espírito para junto, né? Tomar conta. Então, uma vida de busca por orientação, pois a oração é no Espírito, é o que Paulo fala ali, né? Orai-vos no Espírito, ou seja, é buscando orientação do Espírito. Como é que eu tenho que fazer isso aqui, Deus? Deus, eu quero hoje ir trabalhar, mas se nesse caminho o Senhor resolver me usar para outra coisa, mas a ideia é essa, me orienta, no Espírito. A palavra traduzida ali por súplica denota um pedido particular. Por isso que a gente pode orar por tudo, por qualquer coisa. Quando ele fala em súplica, a palavra usada, porque existem várias palavras para orar, assim, o que tem esse significado de oração, né? Se pegar lá o dicionário Strong, tem acho que uns 6 ou 7 palavras. E essa súplica denota isso, um pedido particular. A palavra traduzida por perseverança é, entre outras coisas, estar de prontidão para servir alguém. Então a gente também pede por isso, né? Está pronto para servir o próximo. Lembra quando a gente falou de Cristo? Aquele que se oferece. Então a oração também nesse sentido de intercessão, de orar pelo que o outro está querendo, de orar para estar pronto para, eu sei que ele está precisando, me prepara assim, nessa ideia. Para não deixar dúvida, então, Paulo nos dá um exemplo. Paulo é sempre bom, em Efésios ele sempre vai fazer isso, a gente viu nos capítulos 4 e 5, né? Ele diz, vocês têm que ser assim, não pode ser assim, tem que ser assim, assim, assim. Não pode roubar. Antes, ao contrário, vocês trabalhem para ajudar os outros. Então, Paulo vai nos dar esse exemplo na oração. Ele pede que orem por ele. Ele está preso, lembra? Roma, à mercê lá de que apareça alguém para acusar, do imperador ouvir. Deus tinha uma promessa para ele, tu vai falar lá em Roma. Deus não disse para ele que ele ia ficar vivo, que ele ia falar e não ia morrer. Não, a promessa era que ele ia lá para Roma para falar da palavra de Deus. Então ele não sabe, mas ele não pede para orar para que ele seja liberto. Ele não pede para que uma pena menor ou para ser favorecido. Ele pede que eles orem por ele para que ele tenha liberdade para falar do Evangelho. Que ele tenha intrepidez para falar do Evangelho. Ele está acorrentado a um soldado romano. Depois, mais à frente, a gente vai ver que ele diz que ele converteu praticamente toda a guarda pretoriana. Mas garanto que não foi no primeiro dia. No primeiro dia ele pegou um burucutu lá. E aí imagina se ele já fica meio tímido, fica meio acovardado pelo cara, já não fala. Então Paulo não pede pela liberdade dele. Esse é o Espírito, orar em Espírito. Que é fácil a gente orar por aquilo que a gente quer. A gente ensina até para os filhos. Até os filhos já sabem. As minhas, às vezes, eu pego pedindo casinha do não sei o quê. A inocência dela. Mas é orar em Espírito. E é isso que Paulo mostra. Que eu tenho a liberdade para falar do Evangelho. Que eu tenho intrepidez para falar do Evangelho. Se for solto, né? Depois lá em Colossenses ele até vai dizer, não se esqueça que eu estou aqui preso. Vocês orarem. Mas não é esse o propósito. Ele está ensinando ali o propósito de oração em Espírito. Então ele pede para orarem para ele nessa mesma ideia. Paulo se põe então como embaixador, que é aquele que representa, né, que se torna a voz, e no caso a voz do Pai, e que demonstra o desejo de reconciliação, que esse é o grande ministério de Paulo. Ele vai aos gentios que estavam totalmente à parte
dizendo, não, Deus se sacrificou também por vocês para reconciliar também todo mundo. Ele vai falar muito sobre isso em Colossenses, sobre essa reconciliação de Cristo. Então, enfim, aprendemos neste finalzinho, né? É o último capítulo de Efésios, que estamos em meio a uma guerra, que o inimigo jamais desiste e que mesmo desarmado ele é perigoso. Lembra que a gente leu lá em Lucas, que ele perdeu a armadura em que ele confiava, mas ele continua perigoso. Continua perigoso. Bem assessorado, ossos espirituais, potestades do ar, e não tenha dúvida, ele vai escalar os piores generais dele, ou os melhores generais dele, contra nós. Lá no boteco, qualquer diabinho resolve o problema daqueles caras lá, já está tudo na escuridão. É contra nós que ele vai usar o legião. Não tenham dúvida disso. Bem assessorado, astuto. O elefante e o mosquitinho. Todos os jeitos. Essa batalha atinge a todos, mas principalmente os da família. Principalmente a nós. Mas é de todo mundo. Todo mundo está embaixo do mesmo céu como os outros. Por isso, quando nós nos percebemos escolhidos, a gente deve se portar como tal. Para estarmos prontos e recebermos do Pai a capacitação para a luta. Essa eu acho que é a grande mensagem de Efésios. Precisa se portar como tal. Sou salvo, sou filho, fui adotado, estou selado. Então eu não roubo. Eu não falo mal, eu não causo discórdia. Ou pelo menos me arrependo, né? E aí o arrependimento é uma volta no sentido contrário, conversão. Só assim a gente vai estar capacitado para receber a armadura, porque às vezes a gente quer a armadura, né? O poder de estar com a espada. Mas aí tu vai ver, todo mundo comanda a vida do cara. A mulher, o patrão, a Globo, o Bolsonaro, o Lula, tudo. Menos o Evangelho. Ele só não segue a palavra de Deus, o resto ele segue tudo. E depois, pastor, eu estou em luta, não consigo, o demônio, o inimigo está furioso. Não, pô. Tu é que está desarmado. O cara às vezes vive pior do que se não tivesse sido convertido. Então, não estava convertido, estava lá mais tranquilo. Então essa luta, esse combate é lado a lado, escudo a escudo, para que a gente possa combater o bom combate com perseverança e certeza na vitória. Orando, buscando intimidade e orientação com o Espírito, através da comunhão com a palavra, para cumprir o nosso propósito, sermos Cristos. Esse é o nosso propósito. Tudo isso para que a gente possa perguntar: quem dizem que eu sou? E aí lá na rua vão dizer assim: Antônio Cristo, Josemar Cristo. Esse é o propósito. A gente se tornar semelhante a Cristo, o Filho de Deus vivo. Amém? Amém. E o que mais vem por aí? Onde é que ficava Colosso? Será que é aquele mesmo do Colosso de Rhodes? Foi Paulo que plantou a igreja de Colossos? Foi ele que escreveu essa carta? Foi para onde essa carta? Aonde que ele estava? Isso e muito mais é o que a gente vai ver no nosso próximo encontro. Vamos começar a carta Colossenses, capítulo 1, porque tem muita coisa ali naquele capítulo 1. Eu comecei a ver essa semana, é muita revelação ali, cara.
ele é uma carta que é pequena, né? Às vezes tem alguns que acham que é um resumo de Efésios, que tem muita coisa semelhante, mas não, Efésios falava da igreja, do corpo de Cristo, e Colossenses vai falar da cabeça. Quem Cristo é. Por que é, como é que ele faz, como é que ele não faz. E vai falar sobre combate também, mas contra a heresia dentro da igreja. Esse também é um assunto bem vivo ali, que aquela igreja estava caindo para uma heresia que veio acabar incomodando mais para frente. Mas como começou ali e era tão misturada a coisa, era tão muito doido assim, que ficou conhecida como heresia de Colossos. Não teve lugar nenhum mais no mundo tamanha bagunça que aqueles caras fizeram ali. Vai ser bem interessante mesmo. Alguma pergunta, alguma dúvida sobre Efésios, sobre esse finalzinho? O pastor está aí para responder. Cadê o pastor? Sumiu. Não? Que bom que é isso. Ou eu sou um bom professor, ou vocês são muito tímidos. Tá? Então vamos só orar para nós encerrar, que como diz Lutero, oração antes, durante e depois da palavra de Deus, que é para pedir essa orientação. Pai querido, em nome de Cristo Jesus, Pai nosso, Pai, obrigado por essa oportunidade, Senhor, por estar falando aqui com os irmãos nesse local que é dedicado a Ti, Pai. Essa oportunidade que há muito a gente queria e vinha sendo tolhido por inúmeras ações, mas hoje o Senhor permitiu e é no seu tempo, é no momento exato, sobre um assunto muito importante, Pai. Que o Senhor nos capacite, Senhor, que o Senhor nos alerte, nos mostre onde estamos falhando, Pai. Nos encaminhe para que possamos ter a estatura do Teu Filho, do varão perfeito, Pai, e assim estarmos prontos a vestir a Tua armadura para enfrentar este inimigo que sempre vai buscar atacar a Tua igreja, Senhor. Que estejamos preparados, que estejamos prontos, que estejamos firmes para nos defender e defender aqueles que estão ao nosso lado, ou que dependem de nós, ou que enxergam em nós um exemplo, Pai. Te pedimos orientação, te pedimos salvação, te pedimos a fome pela Tua palavra, pois como vimos, Senhor, é a partir desta fome que tudo mais é acrescentado a nós. Peço, Senhor, que o Senhor acompanhe a cada um que veio aqui, a cada um que está em casa, que o Senhor toque na vida deles, que o Senhor os proteja, os leve em segurança, os mantenha em segurança, dê a eles uma boa noite de sono e de descanso, que tenham a certeza de que estarão descansando na palma de Tua mão, porque amanhã, Pai, amanhã é mais um dia de luta, e ao Teu lado seremos vitoriosos, para a Tua honra, para a Tua glória, no nome de Jesus, amém. Amém. Até uma próxima, até o próximo encontro. Domingo temos culto, terça temos culto, quarta é na quinta é papirando, e assim nós vamos. Tá bom? Amém, uma boa noite e até mais.